o risco psicossocial, ele é um dos fatores que podem afetar a mente do trabalhador. Nós temos, eu costumo dizer assim, nós temos fatores que são exclusivos do trabalho, os riscos psicológicos ocupacionais, aqueles que não são exclusivos do trabalho, eles permeiam no mundo lá fora, né? E, portanto, eles são os mistos, eles estão lá fora, junto com a gente, e também dentro do ambiente de trabalho, junto com a gente. Então, nós precisamos olhar para os nossos indicadores, tá? Esses são os alertas, são os principais alertas. Conversar com as pessoas, ouvi-las, para saber o que está acontecendo lá no Gemba, lá onde as coisas acontecem, e olhar também para os nossos indicadores. E aí tem outros indicadores, tá bom? Por exemplo, empresas que fazem diagnóstico de cultura, fazem diagnóstico de clima organizacional. Nossa, como clima organizacional, o diagnóstico de clima organizacional, mostra para a gente esses alertas. O termo de ajustamento de conduta. Ou seja, lá, o Ministério Público já está forçando aquela empresa. Acredite, gente, tem várias empresas com demandas com o Ministério Público para ajustar as questões dos riscos psicossociais, voltado principalmente para os relacionamentos tóxicos. Bom, hoje eu recebo aqui no Bate-Papo especialista, engenheira, escritora, consultora, mentora, Maria Jeffres. Maria, é um prazer te receber aqui no canal SCCMA em Pauta. Nosso prazer todo meu, Rogério. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada com o seu convite. Também quero dar um alô para todo mundo aí que está nos assistindo, né, que está vendo esse vídeo, e parabenizá-los por ter caído aqui, está ficando aqui, porque a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante para nós, pessoas e trabalhadores. Legal. Bom, Maria, nossos vídeos a gente sempre começa, né, o bate-papo, eu peço sempre para o convidado fazer uma breve apresentação, né? Tem muita gente que te conhece na área de segurança, tenho certeza, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória profissional, de onde que tu és, né? Qual a tua formação, por que tu escolheu a área de SCCMA, quanto tempo tu atua aí na área também? Fica à vontade. Maravilha! Então, olha, eu entrei na área de segurança, eu costumo dizer que eu entrei na área de segurança quando eu ainda era pré-adolescente, com 12 anos de idade, porque a minha mãe era líder de produção numa indústria gigantesca, tinha mais de 3.000 funcionários, só a unidade que ela trabalhava. E ela chegava em casa me contando, né, as medidas que eles tomavam para tempos e métodos, balanceamento de linha, ritmo de trabalho, e o quanto esses trabalhos que ela, junto com o pessoal da engenharia, os técnicos, né, realizavam, que melhoravam o ambiente de trabalho, melhoravam o ritmo de trabalho para as pessoas que trabalhavam em linha de produção, né? E aquilo me encantava, eu me encantava de ouvir aquilo. E ela falava bastante da CIPA. E aí eu disse, mãe, eu vou ser CIPA, é isso que eu vou ser quando eu crescer, CIPA! Aí ela disse, minha filha, CIPA não é uma profissão, CIPA é uma posição inclusive temporária, dura apenas 12 meses. Aí, nossa, aquilo foi um balde de água fria. Eu disse, pronto, e agora? Que eu gostei demais desse negócio, né? Melhora a vida do pessoal, né? E aí, quando eu já cheguei já lá hoje é ensino médio, né, que a gente chama, né? Sim. Eu veio para minha cidade, que eu moro em Manaus, né? O curso de técnico de segurança pela Escola Técnica Federal do Amazonas. E aí, gente, eu disse, é isso! Aí, ó, o negócio da CIPA, é isso aí que eu quero ser, mãe. E aí, cara, eu comecei a estudar, botei para estudar para entrar no mini vestibular da Escola Técnica Federal, passei, e aí foi quando começou, então, a minha carreira, né, a minha missão de vida. Porque aí, Rogério, eu costumo dizer assim, ó, eu fui estagiária de segurança, eu fui técnica de segurança, depois eu fiz uma formação em engenharia ambiental, porque eu queria muito ser engenheira de segurança, né? E aí, dentro da engenharia ambiental, eu disse, gente, tem tudo a ver isso, engenharia ambiental, né, com a engenharia de segurança, porque a engenharia ambiental não vira somente fauna, flora, mas principalmente o homem em relação a tudo isso, e a saúde. E aí, na engenharia de segurança,
eu comecei a trabalhar, então, desde os meus 19 anos de idade, que eu trabalho na área de saúde e segurança, né? Passei bastante tempo trabalhando como engenheira, depois gestora de saúde e segurança, meio ambiente, e teve um período da minha vida que eu não me dediquei somente à segurança, porque eu também fui gestora de manutenção de máquinas, manutenção predial. Na área de manutenção, aprendi muito sobre gestão de pessoas, sobre processos, né? Também fui gestora de facility, sem deixar a segurança. Eu tinha, abaixo do meu guarda-chuva lá, de gestora de manutenção, também o pessoal da segurança, né? Da facility também, mais a segurança, enfim. Nunca a segurança saiu do meu campo de trabalho. E aí foi impressionante, porque quando eu comecei a trabalhar e ver esse mundo, todas as empresas que eu trabalhei, Rogério, eles investiram muito em mim em relação à liderança. Eu recebi muitos treinamentos muito bons mesmo, em relação à gestão de pessoas, à liderança. Foi quando eu comecei a despertar para algo. Tudo que a gente fazia em relação à segurança ocupacional, e para quem está chegando aqui e talvez não sabe o que é segurança ocupacional, costumo dizer assim, para resumir, você cumprir aquele conjunto de NRs, normas, portarias, instruções técnicas, normativas. Então, é a segurança do trabalho, mais tecnicamente, que o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Saúde e Segurança, Medicina do Trabalho, atua. E aí a gente vê todas aquele conjunto de legislações e técnicas sendo implantadas e os acidentes não paravam, e as doenças não paravam, né? E aí eu sempre trabalhei em empresas muito fortes, que também tinha muito a segurança de processo muito robusta. Então a gente fez, segurança ocupacional aqui, o SESMIT trabalhando, e a segurança de processo. E quem é que cuida de segurança de processo? O pessoal da engenharia, manutenção, o pessoal da segurança da informação, né? Que segurança de processo é segurança de máquinas, prédio, terreno, informação, né? Processos, enfim. E aí, segurança ocupacional aqui, segurança de processo aqui, investimentos, tecnologia, e as pessoas continuavam adoecendo, as pessoas continuavam a se acidentando, tem uma coisa que está faltando, tem uma coisa que está faltando aqui, a conta não fecha, né? E aí, quanto mais eu recebia treinamentos sobre liderança, sobre gestão, eu percebia isso. O que está faltando para nós da segurança é a gente aprender mais de gente. Aprender mais sobre pessoas, né? Então, foi aí quando eu comecei a estudar sobre cultura organizacional, clima organizacional, liderança e gestão de pessoas voltado para a saúde das pessoas. Eu também comecei a estudar bastante sobre economia, sobre finanças, sobre processo, sobre negócios, porque os negócios são a motivação e a razão de uma organização. Então, as pessoas estão focadas nisso. Então, o que a gente precisa aprender sobre negócios, finanças, economia, processos financeiros, para que as pessoas continuem dando sua performance, os seus resultados, sem adoecer e sem se acidentar. Como é que a gente faz um negócio sustentável, né? Então, eu comecei a estudar sobre essas questões e fazer as empresas que eu trabalhava, o meu laboratório. Então, foi aí que eu cheguei na área de saúde e segurança, né? Eu agradeço muito a minha mãe, foi ali com a mamãe, até chegar nessa questão da gente ter segurança psicológica, que é a cultura, comportamento, saúde emocional, e essas questões todas que a gente vai comentar aqui, junto com a segurança de processo e a segurança comportamental, né, que eu falo que é a segurança psicológica, a segurança comportamental, a segurança de processo e a segurança ocupacional. Essas tríades, a tríade junto, caminhando junto. E é isso. E estamos aqui hoje, né? Legal. Inclusive, tu é escritora, né? E tu escreveu um livro agora, recentemente, O Sexto Risco, quando as relações de trabalho adoecem a mente, né? Tu pode explicar quais são esses riscos que adoecem a mente? Então, posso comentar. Só queria contar uma historinha antes, né? Nessa minha busca para entender, né, o mundo do trabalho, por que a gente não estava... a gente está adoecendo, a gente está se acidentando, fazendo aquilo que a gente mais gosta de fazer,
né? Porque a maioria das pessoas, acredito eu, que está trabalhando naquilo que gostam. Lógico que tem pessoas que estão trabalhando por necessidade, por outras questões, mas muita gente trabalha porque gosta daquilo que está fazendo. E ainda assim está adoecendo, está se acidentando, né? E aí foi quando que eu acabei de falar, esses muitos estudos que eu fiz, né? Eu passei a estudar. Algumas pessoas me perguntam, Rogério, Maria, você estudou como, né? Para aprender tudo que você está fazendo aí sobre segurança psicológica, sobre os riscos psicossociais, que é a pergunta que você me fez. Fiz formações de coach, eu fiz especialização em psicologia organizacional, psicologia do trabalho, liderança comportamental, avaliação comportamental. São várias especializações que a gente foi juntando. E aí, eu também faço um trabalho pastoral, né? O que aconteceu? Começou a vir muitos casos, tá? Muitos casos de adoecimento mental. Eu já estava trabalhando com a questão como eu falei, da segurança comportamental, a cultura de segurança, e a gente performando, tendo resultados, né? Como eu falei para vocês, onde eu trabalhava, começou a ser meu laboratório, mas também começou a aparecer as pessoas que estavam adoecendo emocionalmente. Tanto ali no trabalho pastoral, como dentro do próprio ambiente de trabalho. As pessoas me relatando, né? Adoecimentos mentais. E aí a gente começou, então, a buscar entender, né? O que está acontecendo, né? Por que as pessoas estão adoecendo emocionalmente? O que está provocando esse adoecimento? O que poderia acontecer para elas não adoecerem? E aí a gente começou a estudar sobre isso. O próprio laboratório foi as pessoas que traziam para nós as demandas, questioná-las, perguntá-las como é que foi para adoecer, o que poderia ter acontecido para não adoecer, o que elas estavam fazendo para ser curadas, né? Entender o que elas estavam fazendo no momento que elas começaram a sentir os primeiros sintomas, o que elas fizeram. E aí, olha só, Rogério, durante esse período de que a gente estava estudando, né, as causas e a prevenção, porque o foco da Metanoia, nós temos hoje uma empresa, né, a Metanoia Coletiva. O foco da nossa empresa é trabalhar cultura e comportamento organizacional de saúde e segurança e segurança psicológica. E assim, se nós temos segurança psicológica, nós temos riscos psicológicos. E aí, quando a gente começou a estudar sobre esses riscos psicológicos, as suas causas e as suas prevenções, durante esse estudo e acompanhando essas pessoas, aconteceu comigo. Eu adoeci emocionalmente. Eu adoeci emocionalmente e tudo aquilo que as pessoas falavam passou a ser tão... que a gente sabe que estou falando as pessoas do laboratório, né, que a gente vinha acompanhando, né, passou a fazer tão sentido para mim, porque enquanto elas falavam e eu não tinha, né, passado por aquilo, a gente fica bem difícil entender. Porque eu costumo dizer assim, Rogério, eu já tive febre, você já teve febre, quem está nos assistindo já teve febre, né, dor de cabeça. E quando eu digo assim, eu estou com febre, estou com dor de cabeça, você entende o que é uma febre, você que está nos assistindo entende o que é uma febre, uma dor de cabeça. Mas quando alguém fala que está com transtorno de ansiedade, ou depressão, pânico, se você nunca teve isso, você não consegue entender. E, infelizmente, eu passei por esse processo de adoecimento e de cura, e foi justamente na época que a gente escreveu o livro, né? A motivação para escrever o livro foi a minha vivência. E aí eu passei a ser o meu próprio laboratório. Eu passei a ser meu próprio campo de pesquisa. Por que eu estou sentindo isso? De onde que veio isso? Como é que começou isso? Né? O que poderia ter acontecido para não chegar neste nível? E foi aí que surgiu o livro. E nós já estávamos pesquisando, né, antes, como eu falei para você, nós já estávamos pesquisando antes do adoecimento, no próprio adoecimento. E aí, quando a gente começou a pesquisar, Rogério, a gente percebeu que nosso tema aqui é sobre os riscos psicossociais, né? O risco psicossocial, ele é um dos fatores que podem afetar a mente do trabalhador. Nós temos, eu costumo dizer assim, nós temos fatores que são exclusivos do trabalho, os riscos psicológicos ocupacionais, aqueles que não são exclusivos do trabalho, eles permeiam no mundo lá fora, né? E, portanto, eles são os mistos, eles estão lá fora, junto com a gente, e também dentro do ambiente de trabalho, junto com a gente. E aí, nas nossas pesquisas, eu não sei se vocês já nos acompanharam lá no
pelo LinkedIn ou então pelo Instagram, lá do @metanoia-coletiva, a gente sempre coloca um diagrama, né, dos 6 riscos: risco químico, físico, biológico, ergonômico, risco de acidente e os riscos psicossociais. Porque, desde nossa pesquisa, nós vimos, né, nós temos pessoas, trabalhadores, que adoeceram emocionalmente por conta da exposição química, tinha produtos químicos ali no ambiente de trabalho, a gente está falando agora de higiene ocupacional, que adoeceram a mente do trabalhador. Nós também, durante a nossa pesquisa, e foram pesquisas não só de campo, mas também pesquisa bibliográfica, nós encontramos pessoas que adoeceram emocionalmente por conta de questões físicas. Quando a gente está falando de físico, não é? Para quem não é da área, talvez não saiba que o agente físico é ruído excessivo, acima do limite de tolerância, calor. Então, essas pessoas expostas a ruído, ao calor acima do limite de tolerância, adoeceram emocionalmente. Por questões biológicas, inclusive, perda de sais minerais, estar exposto a um ruído acima do limite e ter um processo de labirintite que depois evoluiu para um adoecimento mental, enfim. Nós também tivemos, dentro da nossa pesquisa, também está no livro, né, pessoas que adoeceram principalmente com o TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, após presenciar o acidente de um colega, após fazer a emergência de um acidente de um colega. Enfim, nós temos vários casos ali, inclusive a gente citou alguns até no livro, de pessoas que adoeceram por conta dos 5 riscos. Aí você está falando assim, e a ergonomia? Porque quando a gente ouvia falar de risco psicossocial, as pessoas sempre linkavam o risco psicossocial com a ergonomia. Sim. Né? E aí a ergonomia ela se divide em 3 principais ergonomias: a ergonomia biomecânica, a ergonomia organizacional e a ergonomia cognitiva. A ergonomia organizacional, vamos deixar de parte a ergonomia aqui biomecânica para falar da ergonomia organizacional e cognitiva, que são as que mais nos traz subsídios para os riscos psicológicos. Porém, eles não são riscos psicossociais. Como assim? Vamos lá, né? A ergonomia cognitiva, vamos lá, a ergonomia organizacional, primeiro falando, porque ela é a maior, é a mais ampla, ela olha para o trabalho de uma forma inteira. Ela olha para a cultura, ela olha para as formas de liderança, os perfis de liderança, as formas de gestão da empresa. A ergonomia cognitiva, ela olha para a tarefa do indivíduo. Sabe aquela pessoa que nós temos um posto de trabalho aqui, onde tem uma pessoa que trabalha no primeiro turno, uma outra pessoa que faz a mesma coisa, que trabalha no segundo turno, e a do primeiro turno adoeceu e a do segundo turno não adoeceu. Como é que é isso? Ela adoeceu emocionalmente, está dizendo que é por conta do trabalho, e a outra do outro turno não adoeceu. E aí, a ergonomia cognitiva, ela vai olhar para a tarefa daquela pessoa. Por quê? Aquela pessoa do outro turno que faz a mesma tarefa diz que ela adoeceu por conta daquela tarefa, emocionalmente estou falando, tá? E são pessoas diferentes, horários diferentes, mas né, não tem as mesmas patologias. Então, a ergonomia cognitiva, ela vai olhar para a tarefa, ela vai olhar para o processo que aquela pessoa está fazendo. E o risco psicossocial, Maria? Olha só, o risco psicossocial, quando nós estávamos fazendo a nossa pesquisa, inclusive para o livro, a gente queria muito encontrar um termo técnico dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, uma definição, um conceito do que é risco psicossocial. E sabe onde foi que a gente encontrou, Rogério? Na NR20. A NR20 foi a primeira legislação que trouxe o conceito do que é risco psicossocial e um conceito legal, porque está linkado a uma lei, né? E aí o risco psicossocial, na visão da própria legislação, eu como crítica, eu digo que aquele conceito é um conceito raso, ele não... se você for lá, olhar na NR20, lá no glossário da NR20, tá? Tem lá o conceito do risco psicossocial, ele fala que são demandas pessoais e as pressões do trabalho e outras questões adversas. Ele diz que são essas 3 causas, né? Aí joga tudo nas questões adversas, pressão do trabalho, que não é exatamente risco psicossocial. Pressão do trabalho não é risco psicossocial.
A gente pode ter a pressão do trabalho dentro da ergonomia organizacional ou dentro da ergonomia cognitiva. Mas o risco psicossocial, ele não é algo exclusivo da empresa. Quando a gente olha para a ergonomia, a gente olha para a ergonomia como algo exclusivo da empresa. Se alguém adoecer por conta da ergonomia organizacional ou da ergonomia cognitiva, é uma doença ocupacional. Mas se alguém adoecer por conta do risco psicossocial, pode ser e pode não ser adoecimento emocional, adoecimento mental. Por quê? Agora, com a mudança da NR5, onde a CIPA também é uma contribuidora hoje contra os assédios e todas as formas de violência psicológica, a gente ficou bem mais claro. Porque os assédios e as formas de violência psicológica, ela faz parte dos riscos psicossociais. Mas ela não faz parte da ergonomia cognitiva nem da ergonomia organizacional. Então, quando a gente olha para o assédio, que a CIPA tem que trabalhar agora, e para as demais outras formas de violência psicológica, aí estou respondendo a tua pergunta também, né? E quais são essas outras formas, né, de violência psicológica? Todas as formas de discriminação. Nós temos os bullying da vida, nós temos o etarismo, gordofobia, aí nós temos as outras, a humilhação, a fofoca, enfim, né? O falar grosseiro, não ser gentil, enfim, várias outras formas de violência que hoje também a CIPA precisa ajudar a empresa na divulgação desse trabalho. E aí, Rogério, nós temos então aqui, os riscos psicossociais com as pessoas, os relacionamentos tóxicos, vamos dizer assim, né? E também nós temos as questões pessoais. Existem questões pessoais, questões humanas, que eu e você e qualquer um podemos passar, que fazem parte do risco psicossocial. Não faz parte da ergonomia cognitiva, porque a ergonomia cognitiva ela vai olhar o quanto a tarefa afeta minhas emoções. Não faz parte da ergonomia organizacional, porque vai olhar como a cultura e as lideranças, os perfis de administração da empresa pode afetar o emocional coletivo. Mas o risco psicossocial vai olhar para os relacionamentos tóxicos e vai olhar também para as nossas demandas pessoais, que é o que a NR20 fala. As demandas pessoais podem afetar o meu emocional e o trabalho pode prejudicar isso, né? Ele pode trazer uma demanda ainda maior. A legislação fala agravar. O meu trabalho pode agravar algo que foi gerado lá no pessoal. E aí, quando a gente olha para a legislação, o que a legislação fala? Que o trabalho não pode agravar algo que eu, por mais que não tenha nascido aqui dentro do ambiente de trabalho, veio lá de fora, o ambiente de trabalho não pode agravar. Então, se eu estou com uma demanda lá fora e o ambiente de trabalho está agravando, isso pode virar uma doença do trabalho, por ter sido agravada pelo trabalho. Tá? E aí, Rogério, respondendo a sua pergunta, o que é o risco psicossocial? Né? Os riscos psicossociais são esses relacionamentos tóxicos e essas demandas pessoais, que elas podem ser do trabalho e podem ser fora do trabalho, tá? Elas não são exclusivas do trabalho, diferente da ergonomia cognitiva e organizacional, que são exclusivas, sim, do trabalho. Hoje a gente fala, né, muito, né, no tal do mundo VUCA, no mundo BANI, enfim, a gente está no mundo acelerado, complexo, né, virtual, né, muita gente remota até. Como que as empresas elas conseguem, né, qual o alerta, quais sinais de alerta que as empresas têm que se ligar para saber se estão passando por desafios aí importantes relacionados a esses riscos psicossociais? Muito importante. Como é que a organização, quando a gente fala de organização, quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de pessoas, né? Porque a empresa é apenas um cartão CNPJ ali. E existem pessoas que estão ali à frente. Então, primeira questão, alerta. Como é que a empresa, ou como é que as lideranças dessas empresas observam se elas estão, se a organização, se as pessoas que estão ali na organização estão passando por alguma dificuldade? Primeiro, Rogério, ouvindo as pessoas.
Hoje, cada vez mais a gente fala, sabe, aquela matriz hierárquica, né, onde tinha lá o estratégico, o tático e o operação muito dividida, assim, naquela cadeia, naquela teia de administração. Isso não funciona mais dentro de um mundo globalizado que nós temos hoje de gestão e administração de negócios. Hoje, cada vez mais, o estratégico precisa estar lá na operação, o tático precisa estar na operação, e a operação também precisa estar vendo o que o tático e o estratégico estão fazendo. Então, isso aí é a gente ouvir as pessoas. Né? Enquanto houver distanciamento de liderança e poder, né, que a gente fala muito sobre isso, nós não vamos ouvir as pessoas. E quando a gente fala de ouvir as pessoas, uma pessoa importa. Porque agora a gente está falando sobre uma pessoa que adoeceu no posto de trabalho, e aquele mesmo posto de trabalho, aquela mesma tarefa, não tem nenhum tipo de adoecimento, não tem ninguém mais que adoeceu, só aquela pessoa. Então, o que geralmente as pessoas tendem a fazer? A olhar aquela pessoa como estatística e dizer, não, poxa, eu tenho 10 pessoas trabalhando nesse posto, nunca adoeceram ninguém, agora tem uma que está adoecendo, então o problema é com aquela pessoa. E aí, quando você vai conversar com as outras 9, elas estão administrando sozinhas demandas psicológicas daquele posto. Então, assim, a gente precisa conversar com as pessoas. Esse é o primeiro sinal que a gente precisa identificar de alerta, tá? Segundo, a gente precisa olhar para os nossos indicadores. Os indicadores proativos, principalmente o indicador de produção versus, ou seja, eu não posso olhar os indicadores isolados. Eu tenho que comparar o meu indicador de produção com o meu indicador de performance pessoal, porque a maioria das empresas, elas têm planos de desenvolvimento individual. Então, elas têm aquela avaliação de performance. Então, como é que está os meus indicadores de performance e o meu indicador de produção? Como é que está o meu indicador de presenteísmo? E o meu indicador de absenteísmo? Como é que está o meu indicador de sinistralidade? Ah, Maria, mas a minha empresa, né, tem todos esses indicadores. Então, mas como é que a gente faz isso para saber se é um alerta? Quando você olha todos esses indicadores, cruzando as informações de tempo, espaço e eventos que aconteceram naquela linha de tempo. O nosso maior erro hoje, Rogério, é avaliar indicadores isolados, né? Eu trabalhei numa grande indústria que todas as reuniões mensais de indicadores de produção, financeiro, segurança, recursos humanos, RH, todos estavam na mesma pauta, todos participavam da mesma reunião, porque o indicador de produção afetava o meu indicador de segurança, o indicador financeiro afetava o meu indicador de segurança, o indicador de segurança afetava o indicador do gerente financeiro. Né? Então, assim, todo mundo tinha que estar na mesma pasta, na mesma pauta. Então, nós precisamos olhar para os nossos indicadores, tá? Esses são os alertas, são os principais alertas. Conversar com as pessoas, ouvi-las, para saber o que está acontecendo lá no Gemba, lá onde as coisas acontecem, e olhar também para os nossos indicadores. E aí tem outros indicadores, tá bom? Por exemplo, empresas que fazem diagnóstico de cultura, fazem diagnóstico de clima organizacional. Nossa, como o clima organizacional, o diagnóstico de clima organizacional, mostra para a gente esses alertas. E aí, pasme, Rogério, a maioria das empresas não entregam para o gestor de saúde e segurança os resultados do diagnóstico de clima. E aí também, muitos gestores de saúde e segurança não sabem fazer a leitura do diagnóstico de clima. E lá está mostrando sobre os riscos psicológicos. Lá é um grande alerta para a gente. A gente sempre trabalha baseado no clima. Quando o cliente tem o diagnóstico de clima, é uma das primeiras ferramentas que a gente pede. Me dá aí o teu diagnóstico, vamos ler juntos o que os teus resultados estão mostrando. Perfeito. Tu falou no indicador de clima, realmente, eu acho que são poucas as empresas que têm essa integração entre RH e segurança para analisar esses indicadores de clima, né? Com certeza existem, né? Empresas grandes fazem isso, mas eu vejo muitas empresas que não fazem essa análise em conjunto e realmente tu não consegue ter uma visão do cenário mais ampla, né?
E como que a gente falou também na importância da liderança nesse processo, né, Maria? Como que os riscos psicossociais hoje eles podem também ser percebidos pela liderança e o quanto que eles afetam aí o desempenho e a produtividade dos colaboradores? Rogério, é interessante quando a gente olha para a segurança psicológica, as pessoas ainda têm a tendência de olhar a segurança psicológica como algo característico do indivíduo. Então, é alguém que está adoecendo emocionalmente, é alguém que está sendo afetado emocionalmente, então a gente vai tratar individualmente, vai tratar com aquela pessoa. A segurança psicológica, ela afeta positivamente a performance dos negócios da empresa. Veja bem, nós temos vários clientes que são multinacionais. E muitas das vezes, aquele gestor que está lá fora, lá em outro país, tá? Que nem fala o idioma brasileiro, ele é o gestor do presidente da empresa aqui no Brasil, ou do diretor geral aqui no Brasil. E aí, ele está lá fora, no país dele, olhando os indicadores de performance daquela empresa. E ele está olhando de uma forma fria, distante, sem saber o que está acontecendo, né? E quando eu sempre gosto de pedir para os clientes do estratégico, né, que são os presidentes, os CEOs das empresas, os diretores, me falar como é que funciona e mostrar como é que funciona esse relacionamento deles e como é que funciona esse demonstrativo de indicadores e como é que a gente defende esses demonstrativos. Porque, veja bem, quando nós temos presidente de empresa, diretor, gerente, né, dentro da segurança psicológica alinhada, a gente tem gestores mais criativos, com poder de decisão, menos insegurança, mais assertividade. Nós temos lideranças mais corajosas para ousar em decidir algo perigoso para os negócios, que, aliás, um perigo controlado, um risco controlado, tá? Nós temos também um time mais coeso, sabe? Aquele time mais junto, mais sinérgico, que joga junto, sabe? O que a gente quer tanto, né? É que os times sejam parceiros. Então, quando a gente tem uma boa segurança psicológica, a gente tem tudo isso que eu acabei de falar expresso também nos nossos resultados que estão sendo lançados corporativa e mundialmente para as outras unidades. Então, a gente percebe, então, que a comunicação passa a ser, que eu costumo dizer, abrangente, assertiva e emotiva, que a comunicação precisa ser dessa forma. Então, como é que a segurança psicológica, que é a sua pergunta, afeta o emocional do trabalhador, aliás, a performance do trabalhador? Quando eu tenho um ambiente seguro psicologicamente, eu tenho realmente, me sinto segura, me sinto empoderado, com todo o poder, que não é só o poder de currículo, mas o poder de discutir situações, o poder de ter conversas difíceis, de falar para a empresa alguma dificuldade que ela está passando, que outras pessoas não teriam coragem, que a gente tem que ter, assumir riscos. Então, quando a gente tem uma segurança psicológica, a gente tem líderes mais ousados, mais corajosos, mais audaciosos e que trazem ganhos financeiros e investimentos para a empresa de uma forma segura. Quando a gente não tem, a gente vê as equipes trabalhando individualmente, cada um fazendo o seu papel, cada um trabalhando no seu quadrado, ou a gente tem times muito tímidos, pouco ousados, até para investir em segurança. Como é que eu vou justificar esse investimento em segurança para um pessoal lá de fora? Como é que eu vou justificar esse budget, esse capex em segurança? Porque ele não tem essa segurança psicológica externa que afeta também o interno dele. Então, está vendo como é que afeta a performance? Perfeito. E nesse mundo que a gente evolui muito rápido, né, no ambiente de trabalho, muitas vezes também as empresas têm que se adequar às novas demandas de mercado, enfim, tem que ter uma velocidade também adequada para isso, para ser competitivo.
Como que as empresas elas podem se adaptar e lidar com esses riscos de maneira proativa? Aí a gente está falando de soluções, né? Quais são as soluções que nós temos como empresa, como administradores, gestores, líderes que está à frente dessas empresas? Rogério, não tem outro caminho que não seja o preparo das pessoas. Esse é o primeiro, tá? Tem vários. Eu vou citar alguns aqui. Primeiro, preparar o time. E o primeiro time que precisa estar preparado são as lideranças. As lideranças precisam saber o que é segurança psicológica. Segurança psicológica não é somente os riscos psicossociais. A minha cultura organizacional, a minha forma de administrar, de conduzir os negócios, o perfil de liderança que a gente traçou para a empresa, a visão, missão e valores da empresa, tudo isso faz parte da segurança psicológica do meu staff, do meu povo que está ali em cima, liderando. Então, primeira questão, preparar o time de liderança, tá? Quando a gente fala de preparar pessoas, a gente vai para o outro time, preparar a população da empresa. Aí a gente vai falando de riscos psicossociais, a gente vai falar de que os outros riscos ocupacionais também têm demanda sobre a mente do trabalhador. A linguagem mudou um pouco, tá? Quando eu falo do estratégico, quando eu falo de segurança psicológica para o estratégico, eu estou falando, eu preciso preparar o meu time de líderes a entender sobre cultura, comportamento organizacional, visão, missão, valores, negócios, como isso afeta o emocional do trabalhador, como isso afeta a imagem da empresa, como é que afeta as decisões importantes que a gente faz. Aí a gente desce um pouco mais e aí a gente vai lá para o tático, até para a operação. As pessoas estarem preparadas são riscos psicossociais, como os outros riscos ocupacionais afetam a nossa produtividade, a nossa performance, a nossa comunicação, a nossa interação, o trabalho em time. E aí eu preciso ensinar as pessoas sobre isso, para elas serem parceiras da empresa. As pessoas do tático e da operação, elas precisam ser preparadas para ser parceiras da empresa. Para quê? Para identificar os riscos ocupacionais e ajudar a empresa a prevenir e controlar. Então, eu preciso treinar as pessoas para serem meus parceiros, tá? E aí a gente tem programas de preparo, que são as escolas de liderança voltado para isso, para negócios, né? Negócios voltados para a segurança psicológica. Nós temos a ISO 45003, tá? Que é uma ISO específica para riscos psicológicos, bem voltado para o tático e para a operação. Ela não é uma ISO voltada um pouco mais para o estratégico, mas ela é bem voltada para o tático e para a operação. Perfeito. E ela está aí gratuita. Você pode pegar pedaços da ISO 45003 e ajudar a empresa a implantar, né? Nós temos também a própria NR. Rogério, nós vamos chegar aí com uma NR agora de riscos psicossociais, né? Nós já estamos com uma primeira etapa aí em trâmite, no que já foi aprovado no Senado, para essa NR para riscos psicossociais. Em breve ela estará batendo nas nossas portas, né? E tudo indica que ela vai ser uma das soluções, né? Vai trazer uma das soluções, mas bem para aquilo que eu estou te falando, para o risco psicossocial mesmo, e não para a ergonomia organizacional, que a gente acabou de falar, e nem para a ergonomia cognitiva, porque elas têm que andar separadas mesmo, tá bom? E por último, eu falo que os programas únicos, os programas unificados, os programas customizados, que a empresa precisa estabelecer urgente, antes que as pessoas comecem a adoecer, antes que a performance comece a baixar, oscilar tanto dentro dos seus negócios, dentro da sua empresa. Maria, se tu puder deixar mais claro qual a diferença entre riscos psicossociais e segurança psicológica. Nós temos segurança psicológica, tá? Que é o melhor dos mundos, é o que a gente quer construir dentro da nossa casa, dentro do trabalho, na igreja, onde a gente for. A gente quer ter segurança psicológica. Mas nós temos inimigos que estão ali combatendo a segurança psicológica, essa estrutura que a gente cria em conjunto, que não é individual, é coletivo, para a gente ser pessoas saudáveis, permanecer saudáveis, né? E quais são esses inimigos? São todos os riscos que afetam a segurança psicológica, e o risco psicossocial é um deles.
É um deles. E aí eu volto a falar. Quais são esses riscos psicossociais? Eles são vários, mas os que mais afetam o ambiente de trabalho são os relacionamentos tóxicos, e aí pode ser de líder para liderado, liderado para líder, pode ser entre pares, né? Porque agora com os assédios, existem 4 formas de assédio: assédio ascendente, descendente, assédio vertical, assédio horizontal, né? Ou seja, essas formas de relacionamentos tóxicos e as nossas próprias demandas, nossos próprios enfrentamentos psicossociais que não estão relacionados ao trabalho, mas que todo mundo vai enfrentar na vida pessoal e que não tem como separar o pessoal do profissional. Nós somos seres humanos que estamos com problemas lá em casa, lá fora, e estamos aqui também trabalhando, construindo, ajudando o mundo a crescer. Tu, como consultora, né, tu atua no Brasil todo, como é que tu tem visto esse movimento das empresas para tratar esses riscos psicossociais e também a segurança psicológica? Existe um movimento forte em cima disso ou não? Bom, vamos lá. Na maioria dos casos, a gente primeiro começa com o trabalho da cultura de segurança, de saúde e segurança, né? Nós trabalhamos muito direto com os líderes do estratégico, né, e do tático. E durante o processo de trabalhar a cultura, a gente identifica, né, de que as pessoas estão precisando de assistência, de que aquela empresa precisa ter um olhar mais adequado, mais focado para segurança psicológica das pessoas e para tratar os riscos psicossociais. Algumas empresas nos chamam ou porque já estão com alguma demanda emocional, algum colaborador já tem uma demanda emocional, vários trabalhadores já têm, ou até mesmo quando ela está com o... Como é que dá o nome, Rogério? O TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Isso, exatamente. Termo de Ajustamento de Conduta. Ou seja, o Ministério Público já está forçando aquela empresa. Acredite, gente, tem várias empresas com demandas com o Ministério Público para ajustar as questões dos riscos psicossociais, voltado principalmente para os relacionamentos tóxicos, tá? E aí são denúncias, diversas denúncias, ou então casos diversos de adoecimento, né? Aquela empresa está... o INSS está recebendo muitos casos daquela empresa, né, de pessoas que estão se afastando, e aí o Ministério Público vai até aquela empresa ali para colocar um limite, né, pedir para aquela empresa identificar quais são os seus problemas e apresentar uma solução, apresentar um plano de solução, tá? Então a gente tem trabalhado também nesse viés. Legal. Maria, a gente poderia ficar bastante tempo ainda aqui conversando sobre esse assunto que é muito interessante. Eu me chama muita atenção, né, falar sobre transtornos mentais, sobre riscos, né, psicológicos, segurança psicológica, enfim. Mas eu quero agradecer a tua disponibilidade de estar aqui, né, comigo, compartilhando um pouquinho do teu conhecimento, um pouquinho da tua experiência, né, com relação a esse tema de riscos psicossociais. Muito obrigado. Nossa, eu é que agradeço, Rogério, de coração aí pela oportunidade, né? Quero convidar as pessoas que estão nos ouvindo para se aprofundarem mais, não tem volta. A gente precisa aprender mais sobre segurança psicológica, sobre riscos psicossociais. Nós estamos lançando agora o 2º livro, né, que vai falar mais sobre isso. Esse primeiro livro ele é bastante técnico, voltado para as lideranças, voltado para o RH, para o SESMID. E esse 2º livro vai ser voltado para todo mundo, porque as pessoas precisam aprender a estar preparadas. Eu precisei me preparar, aprender mais sobre isso. E todos os dias eu aprendo com os nossos parceiros de negócio. Todos os dias eu aprendo. De coração, assim, obrigada, Rogério, pela oportunidade. Obrigada, Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa missão de vida. Estou falando também para as pessoas que estão nos ouvindo. Gratidão. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.